Boa noite a todos. Minha gratidão a Cris pelo convite. Gratidão a todos vocês que estão aqui. E peço a Deus a orientação, peço a Jesus a orientação dos mentores espirituais, para que a gente possa fazer um trabalho no qual a gente conforte realmente os nossos corações nessa noite e que a gente possa entender essa mensagem linda, que é realmente a celebração de nossa vida eterna. Alguém vai passar? Desculpa. Bom, a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. A morte não é o fim, é uma vírgula. É pluralidade de vidas. Bom, nós precisamos entender que nós somos espíritos. Estamos num corpo. Quem assistiu a minha palestra o ano passado, no qual a gente falou sobre planejamento reencarnatório, deve lembrar quando eu falei que a gente tinha um plano para chegar na Terra, a gente planejava, a gente escolhia os nossos pais, e naquele acordo que a gente tinha com os nossos pais, a mamãe tecia o nosso corpinho. E mamãe tecia o nosso corpo, e a gente entrava naquela vestimenta para dar sequência ao nosso planejamento aqui na Terra. Então, nós somos espíritos com uma vestimenta carnal. E eu vou sempre repetir uma frase que talvez vocês possam falar, depois ela vai aparecer, falar ela toda hora está repetindo essa frase. Mas vamos lá. Vamos trabalhar nossas bagagens. Quais são as bagagens que eu trouxe? Alguém imagina qual é a bagagem que trouxe? A gente traz muita, muita, muita bagagem. E a gente começa a perceber as bagagens, as piores bagagens nossas, que são aquelas que pesam mais, são as que a gente fica falando mais dos outros. Então, comece a prestar atenção o que você está julgando o outro constantemente. Se você assiste um filme, uma novela, qualquer coisa, e você está julgando a mesma coisa que você julga no seu dia a dia, essas são suas bagagens. Elas estão dentro de você. Então, quando você escuta, você vê, aquilo mexe com as suas bagagens. E aí você começa a julgar. Tá? A sua opinião reflete seu lugar aqui no mundo, André Luiz falava. Então, quando a gente julga e que a gente está realmente falando algo, a opinião que eu tenho é aquilo que eu sou. E eu costumo muito hoje, quando eu vou trabalhar em empresas, quando a pessoa vai fazer uma análise comportamental, eu falo, começa a ver o que a pessoa julga. É o que ela é o que ela tem, é o que está dentro da bagagem dela. Então, quais as bagagens que eu vou levar? Quais são as bagagens que eu pretendo levar daqui? Ora, eu já trouxe um monte de bagagem. Não consigo me livrar delas. Elas estão o tempo todo ali, ó. E eu ainda estou acumulando mais bagagens para poder levar. Quais as que eu quero levar? Aí a gente começa a trabalhar com a nossa autorresponsabilidade e pensar na nossa educação moral. Se somos espíritas, nós estamos estudando, nós estamos buscando cada dia ser melhor, então eu preciso entender o que eu quero levar. E onde elas estão? As bagagens que eu trouxe, onde elas estão? Então, dentro que a gente estuda dentro das neurociências hoje, elas estão dentro das nossas células. Então, são memórias que a gente traz, memórias afetivas, que vêm através das nossas emoções, e elas estão alojadas nas nossas células, em forma de energia. Como elas vão? Então, quando eu largo este corpo, o que vai sair do meu corpo são essas memórias em energia. Então, essa energia sai de mim. E eu não sei se vocês lembram quando eu falei
que, dependendo do tanto de energia que você tem, ou seja, na escala vibracional, quanto mais baixa é a sua emoção, os seus sentimentos, a sua energia, mais pesado é. E quanto mais alta a nossa escala de vibração, mais leve nós somos. Então, a física quântica costuma falar que quando nós saímos do corpo, se nós estamos com uma escala vibracional pesada, a gente desce. E aí ela fala, existe o céu e o inferno. Então, a gente desce, e a gente desce tão rápido, tão pesado, que a gente começa a desconfigurar. E aí, esses dias, eu estava vendo na televisão uma propaganda de um filme que o povo ia andando, aqueles mutantes andando, tudo desconfigurado. E aí eu lembrei que, realmente, as pessoas se desconfiguram, descendo, tamanha a vibração pesada. Assim como, se ela tem a vibração boa, ela eleva. E aí, na minha cidade, tinha um seminário, e a minha mãe dava aula de espanhol no seminário. E aí o seminarista falou com o padre assim, falou, padre, a gente não pode pecar, não? Aí, depois que a gente entra aqui, não pode pecar? O padre falou, pode pecar à vontade. Ai, graças a Deus. Só não pode pecar um dia antes de morrer. Não? Não. Então, eu falo a mesma coisa para vocês. Vocês podem ter vibrações pesadas, raiva, ódio, vingança, o tempo que vocês quiserem. Só não pode um dia antes de morrer. Ok? Porque se ficar com a vibração pesada na hora que sair do corpo, vai descer. Aí vocês vão falar, bem que ela falou. Né? Bom, vamos trabalhar um pouco o luto. Né? O luto é perda. E a gente não vive somente o luto quando alguém morre, mas quando nós perdemos alguma coisa. Então, a gente perde alguma coisa, a gente entra em estado de luto. Então, as pessoas, quando se separam, né, elas entram em luto. Tem pessoas que o carro é roubado, ela entra em luto. Então, luto é perda. E hoje nós estamos vendo vários tratamentos de lutoterapia. Alguém já ouviu falar? E já tem gente, terapeutas, que já estão procurando casas funerárias para dar assistência aos familiares para trabalhar o luto com as pessoas que ficam. Prestem muita atenção com as pessoas que ficam, ok? Só que quem vai embora também entra em luto. Mas vamos trabalhar um pouquinho os 5 passos do luto. O primeiro é a parte de trocas, né? A barganha. Vamos barganhar. Quando eu era pequena, aí eu fui fazer uma viagem num avião que a gente chamava de teco-teco. 4 lugares. E, no meio da viagem, esse avião deu uma pane. E o avião começou a cair. E eu gritava, e tinha uma almofada, eu abri a almofada, comecei a comer espuma, e quando o avião estava chegando, o avião subia, e descia, e subia. E ali eu comecei a barganhar com Deus. Senhor, se eu não morrer, eu vou estudar todos os dias direitinho. Eu nunca mais vou responder meu pai nem minha mãe. E eu vou comer tudo certinho. E tudo que eles falarem eu vou fazer. Mas não me deixa morrer não, pelo amor de Deus. Era assim, eu barganhava, né, com Deus. E uma conhecida minha, ela entrou em coma, só que ela escutava. Ela ficou deitada ali, e ela escutava o que os enfermeiros falavam, e ela já era mais de idade, todo mundo falando, e a enfermeira falava assim, gente, vamos desligar esse aparelho, ela já está velha mesmo. Desliga isso aqui é despesa para o hospital. E ela, pelo amor de Deus, se o senhor me deixar viver, eu juro que eu vou perdoar meu marido.
Eu perdoo o meu marido. E olha, a minha prima também, eu vou perdoar a minha prima. Mas me deixa viver, me deixa viver. E ela viveu. Quando ela acordou, ela falou para os enfermeiros, vocês queriam me matar. E aí ela olhou para Deus e falou assim, aqui, ó, eu não perdoo, não. O Senhor me deu essa chance, mas eu não vou perdoar, não. Não estou preparado para o perdão, não. Então, nós temos essa barganha quando a gente acha que vai morrer, ou quando a gente realmente está. Assim como, se você tem alguém junto com você que está doente, você começa a barganhar também. Ou você começa a pedir para ela não morrer. Não deixa ela morrer, não. Nossa, ó, se ela não morrer, Senhor, eu vou rezar 500 Ave Maria e 300 Pai Nosso por dia, ajoelhado no milho. Né? A minha mãe, quando já estava no finalzinho, e eu fui para o desencarne dela, aquele sofrimento, eu barganhei. Eu falei assim com Deus, falei, Deus, se o Senhor levar minha mãe, que ela está sofrendo tanto, ela gosta muito desse livrinho aqui, eu vou mandar editar 1000 livrinhos para poder doar. Eu barganhei. Então, nós entramos nessa barganha. Né? Então, nós entramos numa vibração de 100 Hz. Então, nós entramos nessa vibração de 100 Hz. Bom, aí vem a comunicação. Morreu. E por mais que você esteja esperando a pessoa desencarnar, igual eu esperava a minha mãe, a gente leva um susto tão grande, né? Foi! A gente fala assim, ai, meu Deus! Então, a gente leva um susto muito grande, vem uma tristeza muito grande e a gente cai para 75 Hz. Aí, nossa vibração cai. Aí, a gente fica naquele susto, a gente comunica, olha, morreu, né? A gente está naquela... Aí, a gente vai, né, para o velório, aquele sofrimento, aquela dor, morreu. Você não consegue nem acreditar, né, no que está acontecendo. Aí, passados uns dias, você entra na parte da revolta. Aí você enterra, está triste, né, ou entra, vai cremar. Aí você começa a ficar revoltado. Nossa, mas Deus não podia ter feito isso comigo, não. Isso foi judiação. Eu não estava preparado para isso. Não, isso não era a hora. Morreu tão novo, morreu tão nova. Aí você começa a revoltar. Aquele médico não cuidou. Aquele médico foi um safado. Aquele hospital, aquilo é um açougue. Aí você começa a achar culpados. E você começa a culpar as pessoas, vai culpando, porque você está revoltado. E isso acontece não só na morte, como as perdas. Se o teu carro é roubado, você entra com a revolta, ladrão roubou, ordinário, safado, tomara que pega, tomara que prende. Se você separa, você fica com raiva. E ali você começa a ficar com uma raiva, né? Então vem a fase da revolta. Então ela tem 150 Hz. E o quarto passo, você começa a entrar em depressão. Aí você passa daquela revolta e começa a entrar em depressão. Eu chamo mastigar isopor. Alguém aqui, quando era criança, mastigou isopor? A gente fica mastigando, não tem gosto de nada. E se fica ali mastigando, você não quer engolir, mas não quer cuspir? Nada. Então você fica mastigando aquele isopor e entra na fase de depressão. E aí essa fase te acompanha, às vezes, por longos e longos e longos anos. Aí você vai definhando. E você não consegue sair. Se você não tem uma ajuda, se você não tem quem te ajude, aí você realmente não consegue. E a fase da depressão, você cai para 50 Hz. E nessa fase das trocas, da dor, da revolta e da depressão, que você vai descendo, você vai vibrando e vai trazendo para perto de você espíritos que estão na mesma vibração. Se você está revoltado, você vai trazer espíritos que também estão revoltados. Se você está em depressão, você vai trazer espíritos que estão em depressão. Né? E aí, quando você começa a pensar, foi.
E eu estou aqui. E eu preciso realmente continuar. A vida continua. Você passa para a fase da aceitação. Aí você eleva a tua vibração para 350 Hz e você dá sequência na sua vida. Aí você realmente consegue dar sequência na sua vida. Tá. Agora vamos pensar nos comportamentos, qual é a sua postura? Aí essa frase eu vou repetir muito, a doutrina ampara. Se nós somos espíritas, nós podemos passar por todas essas fases, os passos, mais rápido, mas trazendo a doutrina como amparo. Eu preciso entender que eu sou espírita e que eu tenho aonde me apoiar. Eu tenho aonde pedir. Me ajuda. Sozinho eu não dou conta. A doutrina ampara. Né? Então eu preciso buscar equilíbrio dentro deste conhecimento. Quando a gente fala postura, um conhecido meu vivia brigando com o pai. E brigava. Ah, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não me ajuda, meu pai, e todo dia meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Aí ele estava para a praia, em Cabo Frio, mineiro, né? Estava passando férias, o pai desencarna. E eles ligam para ele, olha, seu pai morreu. Aí veio o susto, né? Morreu! Morreu. Como ele não tinha conhecimento nenhum, aí eles pegaram o avião. Quando chegaram lá, eu já estava no velório. Olha, quando ele chegou, ele quase arrancou o pai de dentro do caixão. Papai! Ele já entrou na fase da revolta. Você não podia ter feito isso com a gente. Nós espíritas sabemos que nós temos que fazer enquanto tem vida. Qual é a nossa postura diante a perda? Como que nós temos que agir diante a perda? Bom, o luto, ele é das duas partes. Quando eu perco alguém, eu estou perdendo uma pessoa. Existem casos de pessoas que perdem uma, duas, três familiares num dia só. Eu tive uma grande amiga que perdeu o marido e os 2 filhos mais velhos no acidente de ônibus. Ela não sabia quem ela velava. O susto dela foi tão grande, ela não sabia quem que ela velava, se ela ia para a filha, se ela ia para o filho, ou se ela ia para o marido. Imagina a dor. Mas ela tinha doutrina. Ela tinha doutrina e ela sabia que a doutrina ia ampará-la. E ela foi uma grande mulher. Deixou um legado maravilhoso e criou os outros filhos maravilhosamente bem. Mas, quem vai, entra em luto também. Quando ele acorda e fala assim, cadê a minha família? Por mais que ele encontre, né, pessoas que estão ajudando, amparando, não, peraí, eu quero minha família. Quantas pessoas eles estão perdendo ali? Eles também têm a sensação de perda. Poxa, eu perdi minha família toda. Eu vim embora e a família ficou. Então, eles também passam pelos 5 passos. Eles passam também. E aí cabe a nós, que entendemos a doutrina, trabalhar o nosso luto aqui para mandar as nossas vibrações para lá. Para que eles também consigam atravessar o luto deles em paz. E quando a gente era pequeno, lá na cidade de Varginha, na cidade do ET, a gente escutava sempre um caso
que na estrada, na rodovia, onde dava entrada para a estrada da fazenda do meu avô, que todo mundo passava lá, tinha um casal pedindo carona. E que quem não dava carona, que quando olhava pelo retrovisor, o casal estava sentado no banco de trás. E aí eles corriam tanto no carro, quando passava, era caminho, na porta do cemitério, que olhava, tinha desaparecido o casal. Então, isso era famoso. Famoso. E a gente morria de medo, né? A gente ficava olhando para trás, assim, para ver, né? Se tinha alguém dentro do carro, né? Ou senão se tinha o casal, né? Mas eu nunca vi o casal. E aí a gente foi crescendo e perguntava, mas o que é a história do casal? Bom, a história do casal foi o seguinte. Tinha uma mulher casada, eles não tinham filhos, e o marido sofreu um acidente ali e desencarnou. Aí veio o susto. Uá! Meu marido? É, seu marido. Aí prepararam, chegou o velório, e a postura dela foi escandalosa. Meu marido, como eu vou fazer sem meu marido? E os carinhos do meu marido? Quem vai me prover? Então ela começou o velório inteiro naquele choro, e gritando, e gritando. E a irmã dela olhava assim e falava, meu Deus, nós vamos ter que contar para ela. Nós vamos ter que contar para ela. Umas 3 horas de velório, ela dando aquele escândalo, a irmã chamou e falou, vem aqui, minha filha, deixa eu te contar uma coisa, minha irmã. Ele não morreu sozinho, não. Não? Não, ele não morreu sozinho. Eu vou ter que te falar. Ele tinha outra mulher. E a mulher morreu com ele no acidente. Aí veio outro susto. Aí, ela entrou, que antigamente não tinha velório. Então, era tudo dentro de casa, na sala da casa. Ela entrou e falou, fecha agora esse caixão. Fecha agora. Velório acabou. E a comilança, né? Acabou. Todo mundo pode ir embora, todo mundo embora. Leva o defunto para a casa da outra. Morreu junto? Vai velar junto? Enterrar junto? E ali ela fechou a porta de casa. E nem a irmã ela aceitou. Ela foi viver o luto dela. Ela passou o resto da vida dela na terceira fase, revoltada, com raiva. Ela morreu com raiva. Agora, você imagina a vibração que ela tinha, que ela emanava, que ela trazia para ela e que ela mandava para este marido. Então, as vibrações a serem emanadas durante toda a passagem e após. A doutrina ampara. A doutrina ampara. Então, o sofrimento, a dor e a mágoa, 75 Hz. Aí, você imagina, quanto mais ela xingava este marido, ele de lá sentia culpa. Então, a vibração dele era de 30 Hz. 30 Hz. E ela sentia vergonha aqui. Então, a dela era de 20. Foi só caindo. Foi só caindo. Né? Eu queria que vocês pensassem agora em qual a vibração que alguém de vocês que foi embora, que vocês ainda estão. Vocês estão na vibração de culpa, porque tem muita gente que sente culpa. Tem gente que quando o pai desencarna ou a mãe desencarna, ontem mesmo, uma aluna minha de Ho'oponopono me ligou e falou, Andréia, eu estou sofrendo muito hoje, que é o Dia dos Mortos, com a lembrança da minha mãe. Eu deveria ter ficado mais com a minha mãe, eu deveria ter cuidado mais da mãe, eu me sinto tão culpada. Agora, imagina, a mãe já morreu tem 3 anos. Aí ela vibra a culpa. Quem é que vai sentir isto? A mãe. E quem é que ela vai trazer para perto dela? E quem é que ela vai levar para perto da mãe? Olha a nossa autorresponsabilidade. Olha o quanto que nós temos que ter inteligência
emocional, olha o tanto que nós precisamos estudar, olha o tanto que nós precisamos entender que a doutrina ampara, e o tanto que nós precisamos entender as nossas vibrações, para que a gente faça com que os nossos entes queridos também estejam em paz, na paz que a gente deseja. Então, quando eu passo para a quinta fase, que é a nossa fase de aceitação, e aí o que acontece? Eu elevo para 350 Hz. Aí eu passo para o amor. Aí eu vou ter um amor enorme por essas pessoas que foram. Porque eu vou começar a vibrar gratidão. Então eu vou passar para 510 Hz. E aí eu vou entrar em paz. Eu vou estar em paz, né? Então, essa é a vibração que diminui a dor. Se neste momento agora eu estou sentindo a dor da perda de alguém, eu vou precisar agora pensar na gratidão que eu tenho que ter. Eu preciso elevar os meus pensamentos. Eu preciso pensar em coisas boas. Eu preciso ter lembranças boas. E aí meu pai falava assim, quando alguém morria, aí ele começava a falar, o pessoal começava a falar mal, aí minha mãe falava, minha mãe é espírita, e meu pai era católico, minha mãe falava assim, não fala dele não, ele já morreu. Ah, mas só porque morreu virou santo? Era uma peste? Não é que morreu virou santo, é que morreu e nós precisamos ajudar essa pessoa a ter paz. E quanto mais eu ficar lembrando os defeitos dessa pessoa, falando mal dessa pessoa, mais eu vou estar vibrando para mim, que estou julgando, uma vibração baixa, e aí vai que eu morro, né? Também naquela hora que eu estou julgando, eu caio. Assim como eu preciso pensar que aquela pessoa também precisa ter paz. Precisa ter paz. E quantas pessoas, quantos artistas não têm paz? Quantas pessoas da história nossa não têm paz porque a gente só lembra a parte ruim? A gente só fala das partes ruins. Então, ninguém vai ter paz, nem a gente, nem a outra pessoa. Então, é muito importante, realmente, que a gente entenda isso. E os pensamentos, gente, eles são muito, muito importantes. Dentro dos estudos que eu estava fazendo, tem um médico, e ele é médium no Rio Grande do Sul, e ele contando que quando teve um desencarne coletivo de um avião que caiu há 2 anos atrás, eles foram chamados para poder ajudar, né, nesse desencarne, nas vibrações. E ele ficou impressionado quando eles foram para poder ajudar. Os espíritos estavam voltando para as guerras. Para as guerras. Através do pensamento. O último desencarne deles foi coletivo pelas guerras. E eles vieram na Terra, só que o pensamento dele, aquelas memórias que ficam, né, no nosso DNA, que a gente carrega as nossas bagagens, o que era forte era a morte deles naquela guerra. E aí, quando eles desencarnaram agora, eles não conseguiram ver a luz. Eles voltaram, o pensamento deles já foi direto para a guerra de novo. Olha que coisa louca. O tanto que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos e limpar e jogar fora as bagagens que a gente trouxe. É possível? Sim, é possível. É possível porque se nós entendemos o quanto que nós temos que melhorar agora, aqui e agora, nós já vamos começar a limpar essas memórias. E a doutrina ampara. É ela que vai amparar. É ela que vai nos ajudar. Então, nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado com isso. E, muitas vezes, as pessoas falam assim, Andréia, faz uma oração, faz uma prece. Meu parente está passando mal, ele está muito ruim. Eu já aviso. Eu vou fazer a prece. Mas essa prece vai ajudar ou ele
ir embora, ou ele realmente melhorar. Então, teve um caso de uma amiga que falou assim, André, faz a prece, ele está muito ruim. Nós já estamos até encomendando o caixão dele. Ele está muito ruim mesmo, faz a prece para ele desencarnar. Falei, vamos fazer a prece, então, para ele desencarnar. Né? Então, a gente faz a prece, Senhor, né? Corte esses cordões, né, de vibrações negativas, limpe essas memórias. E a gente vem pedindo. Quando vê, ele melhorou. No dia seguinte, ele já estava ótimo. Ela falou, nossa, foi um milagre. Não foi um milagre. Né? Todo mundo tem o seu momento de ir. Assim como também veio uma pessoa e me pediu, e eu fui na UTI para fazer a prece, e à noite ela desencarnou. Nossa, André, você matou ela. Não é? Então, a prece é para a gente fazer essas mudanças de vibrações, para a gente mudar as vibrações das pessoas, ou para elas melhorarem, ou para elas poderem ir embora em paz. E viver este momento junto de Deus. Não é? Aí a grande importância da gente limpar. Nós temos que limpar o passado, das nossas encarnações passadas. Eu não sei o que eu trouxe. Ah, sabe. Outro caso também, de uma pessoa que me contou esse final de semana, que acho que primo, coleciona capacetes de guerra. Capacetes de guerra. Ele paga fortunas. Ele tem dinheiro para poder pagar, ele vai em leilão, e ele adora, e ele coloca o capacete de guerra. Tudo tem memória. Isso tem memória. Isso tem memória. Tudo fica com a nossa vibração. Imagina esses capacetes de guerra. Né? E de onde que está vindo isto? Das memórias que ele trouxe de bagagem da guerra. Então, ali você já sabe qual foi a bagagem que ele trouxe. E se eu estou vindo agora, nessa encarnação, para limpar, para melhorar, e eu começo a sentir que eu quero aquilo, e que aí eu começo a perceber que eu tenho fissura por aquilo, opa, isso é o meu passado. Então, eu preciso começar a correr disso. Eliminar, limpar. Então, nós precisamos eliminar o que está para trás, que a gente trouxe, ainda está em nós, mas que a gente trouxe nas nossas bagagens. Limpar o nosso presente, que é a nossa vida agora. Por quê? Porque eu não quero acumular mais. Para que eu possa limpar o futuro. Porque se eu consigo limpar as minhas bagagens do passado, se eu consigo limpar o que eu estou fazendo agora, o meu futuro, das minhas próximas encarnações, vai ser muito melhor. E eu falei com vocês também, eu trabalho na escola Camille Flammarion, lá em Cabo Frio. E a gente ficava muito apavorado, porque a gente trabalha dentro de uma comunidade. E a gente fazia o trabalho da gente, quando você olhava, os meninos já estavam roubando de novo. 5 anos que eu estou lá, assim, basicamente com a mesma turma, e entra, mas as de 5 anos ainda estão lá. E ainda eu não posso deixar o meu celular em cima, que eles levam o meu celular. E a gente fica muito preocupado que a gente está fazendo o trabalho e que nada está acontecendo. E aí o doutor Herman falou, não precisa preocupar, não. Vocês não estão fazendo nada para esta encarnação. Façam o trabalho de vocês. Levem tudo que vocês puderem levar para essas crianças e para essas mães. Para daqui 5 encarnações. Talvez alguma comece a melhorar agora. Mas isso não te pertence. O que te pertence é você. Porque quando Cabo Frio, né, surgiu, eram guerras por terra. Os índios, portugueses, franceses, brigavam por conta de terra. Agora, eles estão brigando por território. As facções brigam por território. E se nós estamos lá,
Opa, por que a Andréia saiu de Minas Gerais e veio parar aqui? Do nada? Ninguém chega nos lugares do nada. Então, eu tenho certeza que eu estou ali para resgatar algo. Eu mudei de novo para Rio das Ostras, eu vou todas as semanas. Tem dia que eu falo assim, ai meu Deus, eu não dou conta mais de ficar indo. Nossa, eu não dou conta. Mas quando eu chego lá, eu sinto o meu resgate. E eu lembro do Dr. Herman falar, faça a sua parte. Esta é a sua parte. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar e trazer vibrações de amor. Através da palavra, de uma contação de histórias, da arte-terapia. Vamos vibrar. Por quê? Eu fazendo este trabalho lá, eu estou limpando o meu passado. Eu estou diminuindo as minhas memórias, as minhas bagagens que eu trouxe. E aí eu começo também a limpar o meu presente. Eu estou fazendo um presente melhor. E com certeza o meu futuro vai ser muito melhor. As minhas bagagens serão bem melhores. Limpar passado, presente e futuro. E ajudar os que estão mais próximos nesta limpeza. Quem são esses mais próximos? São nossos familiares. Tanto os nossos familiares que ainda estão aqui, quanto os nossos familiares que já se foram. Quantos familiares que foram e não sabem, não têm conhecimento, e que nós podemos ajudá-los a limpar, limpar e limpar. E os nossos aqui também, perto da gente. Mas como que eu vou limpar? Então, tem gente que acha que fala assim, olha, deixa eu te contar, você tem que fazer assim, você tem que ser desse jeito. Não. Nós limpamos o outro através da nossa limpeza. Porque o outro reflete o que eu sou. Eu tive uma aluna também que ela falou assim comigo, Andréia, a minha filha fuma. Eu odeio o cigarro da minha filha. Não, eu não suporto. Minha filha me abraça aquela catinga de cigarro. Aí eu falei, por que você não gosta? Não, porque mamãe fumava. Mamãe e papai fumavam. E eu implicava o tempo todo com mamãe e papai fumando. Ai, mamãe morreu de tanto que fumou. É a revolta. E a minha filha fuma. Eu falei, então, para de falar para sua filha, para de fumar. Para. Porque você está incomodada com o cigarro da sua filha. Ela não. A sua mãe fumava. E ela adorava fumar. Incomodava quem? Você. O mal está em você. Ah, mas eu nunca fumei. Mas em últimas encarnações, você fumou. E como você veio com o propósito de não fumar, você está seguindo o propósito de não fumar, mas está te incomodando. Então, o dia que você parar de reclamar da sua filha e começar a limpar esses sentimentos de revolta, todos os sentimentos ruins que você tinha antes da sua mãe morrer e ainda tem, quando você começar a limpar esses pensamentos, estes sentimentos gerados pelos pensamentos, o que vai acontecer? Você não vai falar mais nada com a sua filha. E ela começou a fazer isto. Quando ela olhava a filha acendendo um cigarro, ela começava a limpar. Eu limpo esses sentimentos, eu limpo doloroso. Em 3 meses, a filha parou de fumar. A filha tomou pavor do cigarro. Ela nunca mais falou nada com a filha. Então, nós precisamos entender que somos nós. Então, para que a gente possa ajudar os que estão mais próximos nessa limpeza, é parando de julgar. E parando de achar que nós somos melhores, que nós entendemos mais, porque eu estudo, tá? Eu estudo a doutrina, eu entendo. Então, peraí que eu vou te contar como que é. Não. Apenas limpe em você. Apenas trabalhe você. O seu compromisso na Terra é com você. A partir do momento que você conseguir limpar você, se ajudar, trabalhar tudo dentro, aqui, ó, o que está aqui fora vai refletir. Você vai trazer isto. Você vai trazer essas pessoas. E elas vão começar a perceber a sua mudança, a sua limpeza. Então, nós precisamos ter autorresponsabilidade.
quem eu sou, o que eu trouxe e o que eu quero levar. Chega de ficar arrastando bola de ferro e na hora de subir, está arrastando ainda, a bagagem ainda está pior. Então, quando a gente liga um jornal e que a gente começa a ficar apavorado com o jornal, nossa, aquele que roubou, aquele fez isso, aquele fez aquilo, isso não te pertence. Apenas faça prece para que você se liberte desses sentimentos que você está tendo de revolta pelo que você está vendo. O que você tem que fazer aqui na Terra é ajudar as pessoas, sim. Fazer muito pelas pessoas, mas fazendo por você. E a gente vê muito centro espírita, no qual a gente vê muitas pessoas ali, ó, servindo sopa, fazendo isso, fazendo aquilo, mas por dentro, os pensamentos são os piores. E acha que por estar fazendo uma caridade, fazendo um trabalho numa obra social, que ela vai ter uma casinha lá no céu. Bom, a minha eu já estou construindo, né? É linda. Tem uns quartos lá, viu, gente? Então, precisamos ter esta consciência da nossa própria limpeza. E finados? Né? E finados? Antes de eu falar de finados, lembrei também de um caso, de uma aluna minha que eu tive em Niterói, agora de Ho'oponopono, e ela falou comigo que ela teve um problema muito grande com o irmão. Muito grande com o irmão. E o irmão está com câncer. Mas mesmo estando com câncer, ele realmente perturba ela assustadoramente. Os dois nunca combinaram, nem quando era criança. E aí eu perguntei por quê. Ela disse que a família realmente era muito complicada. E quando ela veio relatando o caso do irmão, o caso dela, o caso do pai, o caso da mãe, eu falei com ela assim, e o irmão levou ela na justiça, porque ela não quer cuidar do irmão. Aí eu peguei e falei com ela assim, resolve o seu problema agora com o seu irmão. Porque se ele está com câncer, ele vai embora. E aí? Você acha que ele vai embora? E vai ficar, acabou. E morreu, graças a Deus, acabou. Não vai acabar. Por quê? Porque nós vamos continuar. A vida não vai acabar. E aí, quanto mais vibração de ódio que ela estiver aqui pelo irmão, ela vai emanar para o irmão vai emanar para ela, e os dois vão continuar juntinhos. Um fazendo mal para o outro. Falei, resolve com o seu irmão. Falei, começa limpando os seus sentimentos que você tem, que te provocam raiva, revolta. Volta na sua infância, traga os sentimentos, os pensamentos e começa a limpar. Peça a Jesus, peça a Deus, os mentores espirituais, você espírita, peça para que eles te ajudem a limpar essas memórias de raiva que você tem contra o seu irmão. Ah, vai ter audiência agora. Quando você entrar na audiência, faça a prece, olhe para ele e fale, ele é filho de Deus. Ele está aqui para corrigir o meu passado. Ele veio para me ajudar a ser melhor. Comece a agradecer ao seu irmão. Ah, é muito difícil. Eu sei que é. Mas faça um esforço. Não deixe ele embora sem você fazer esse esforço. É aqui. É somente aqui que nós vamos evoluir. Todo mundo que está na Terra está para evoluir. É aqui. Não, mas aí eu vou morrer? Aí lá eu resolvo. Não resolve não, porque lá você não vai resolver. É aqui que resolve. É aqui que a gente perdoa, é aqui que a gente agradece, é aqui que a gente faz as coisas melhores. É a nossa oportunidade. E nós estamos desperdiçando. Com o quê? Com pensamentos. Pensando tudo que não precisa. Julgando. Aí eu penso, eu emano uma energia. A partir do momento que eu estou emanando a minha energia, eu estou trazendo um monte de coisa para perto de mim. E aí eu falo assim, nossa, a vida está uma porcaria. Está ruim. Por que será? Meu salário está cada dia menor. Por que será?
Nossa, eu estou tão doente, por que será? Então você olha, eu estou doente, o meu salário, então eu, é tudo meu. Tudo me pertence, não pertence ao outro. Tudo me pertence. E quando a gente perceber que nós podemos mudar a nossa vida, através da minha mudança, olha como é bom. Só você pode fazer isto. Só você. Ninguém vai mudar a sua vida, ninguém vai fazer a sua vida ficar melhor ou pior. E aí ela falou comigo, eu vou tentar. Aí ontem mesmo ela me passou a mensagem, que quando ela olhou para o irmão dela, ela começou a agradecer, porque ele era a evolução dela. E disse que aí ele esperneou, xingou ela de tudo que era nome. E ela continuou em paz, apenas agradecendo. Eu limpo, eu agradeço. Eu limpo, eu agradeço. Eu limpo, eu agradeço. E ela foi limpando, ela foi agradecendo, ela foi limpando. Não conseguiram chegar num acordo, mas ela saiu leve da audiência, coisa que ela nunca tinha conseguido. Então, a gente já sabe que na próxima vai ser melhor. E aí ela falou comigo, eu acho que ele não vai muito longe, que ele estava tão ruim. Falei, que bom que você está vendo isto e que você já começou a limpar. Porque nesse intervalo da próxima audiência, se ele realmente não conseguir viver, você vai estar em paz, porque você já está limpando. E ele vai perceber essa limpeza. Ele vai perceber essa limpeza. Então, precisamos limpar as nossas diferenças aqui e agora. Ai, André, mas a pessoa já foi. Limpa. Porque ela não morreu. Ela não morreu. É só emanar pensamentos. Então, nós precisamos entender que as pessoas que já se foram, de hoje em diante, somente pensamentos de gratidão e lembranças boas. Quando vier uma lembrança ruim, cancela, 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 cancela. E eu vou dar um exercício bem simples para vocês. Quando vier o pensamento ruim, vocês vão fechar os olhos, abrir para outra posição. Nesse momento, o teu cérebro vai mudar o seu pensamento automático. E aí depois você vai começar a fazer isto todos os dias. E depois você vai parar. Isso é apenas questão de hábito. Você vai parar de pensar coisas ruins. E eu estava contando para a Cris que, há um mês atrás, eu perdi um grande serviço. E eu entrei em luto. Primeiro eu levei um susto. Faltando 2 dias para embarcar, liga, está cancelado. Não acredito. Aí você fica assim, tá bom. Aí depois eu entrei na fase de revolta. Que raiva, né? Só que, como eu tenho os meus conhecimentos, eu sei que eu tenho que passar pela raiva, sim. São coisas que nós temos que passar. Nós temos que sentir tudo isso. Só que nós não podemos prolongar. E aí, quando a raiva vinha, eu falava assim, eu cancelo, está tudo certo. Eu cancelo. E aí, o marido falou assim, coitada, já está ficando doida. Né? Mas eu cancelava. Depois eu entrei naquela fase de depressão. Oh, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu cancelo os pensamentos. E eu fui atravessando até eu entrar. Eu levei 5 dias. Entrei na fase de aceitação. Andréia, cria vergonha nessa cara. Levanta e vai. Porque já foi. Acabou. Já aconteceu. Não tem como voltar atrás. E daqui para frente, procura outra coisa para fazer. E aí, vamos fazer outra coisa. E é isso que a gente tem que pensar. Quando as pessoas se vão, não adianta você ficar na fase 3 da revolta. Já foi. Vai trazer de volta? Não vai trazer de volta. Mas você vai trazer de volta através dos teus pensamentos. Mas a carne não volta. Mas os pensamentos você traz. E se você traz pensamentos ruins, você vai trazer com pensamentos ruins. Então, gente, por caridade, comecem a trazer pensamentos maravilhosos, pensamentos de luz, pensamentos de felicidade, de paz, para essas pessoas que já se foram. Lembrem apenas das coisas boas. E cancela os pensamentos de dor, de sofrimento que elas te causaram. E pense
que aquilo não foi o que ela causou para você. Ela foi um personagem na sua história para que você pudesse evoluir. E você perdeu a grande chance de evolução junto com ela. Aqui na Terra. Mas ainda está na hora. Porque ela não morreu. Nós não vamos morrer. Né? Então, quando a gente fala em finados, que é o dia de todas as almas, é a celebração da vida eterna. Os espíritos se alegram com a lembrança de seus familiares. Uma vez, um pai de uma amiga minha, ele desencarnou, ele bebia muito. E eles tinham que sempre ficar catando e levando para casa, catando e levando para casa. E quando ele foi embora, eles falaram assim, hoje, mas foi um sossego para a mamãe. Mamãe agora está vivendo tão bem. Papai estava no trabalho. Aí começava a falar do papai. Papai, a gente catava na rua, papai vinha fazer, papai. E o cara, coitado do papai ali. Depois eu nem lembrava nem de falar nem bem nem mal. Já foi mesmo, aceitação, já foi mesmo, que Deus o leve. Né? E um dia eu recebi uma mensagem do papai pedindo que era para a família lembrar dele. Mandar celebrar uma missa, se possível, fazer uma prece. Mas que era para ele, porque ele estava muito sofrido. Que a vibração dele estava péssima, ele estava muito sofrido. Aí eu fui procurar a família. Falei, gente, olha, vamos fazer prece para o pai de vocês. Não, mas já morreu tem tanto tempo? Né? Já virou até santo. Não, não virou santo, não. Ele ainda está lá sofrendo. Vamos fazer prece, vamos ajudar vibrações boas. E aí, quando a gente pensa em finados, é justamente isso. Aí, quando eu fui para o Seitinoye mandava a gente fazer um culto aos antepassados, mas a gente tinha que ir lá no cemitério, limpar, lavar o túmulo, deixar bonito, brilhante, cheio de flor. Mas não podia rezar, não. Não reza, não, hein? Porque quando a gente vai para o cemitério, a gente faz um foco de luz. E os espíritos falam assim, opa, ali que é o reino de Deus, vamos atrás. Ali é o caminho. E entram na sua casa. Aí a gente não rezava. E lá, da cidade que eu vim, as pessoas tinham o tal de novena para as almas. Então, começava 9 dias antes do dia de finados, começava a novena para as almas. Ia todo mundo para o cemitério, rezar terço e cantar. Ave, ave. E aquilo ia, aquele monte de foco de luz e foco de luz. Então, tinha uma moça que trabalhava na casa da minha mãe. Nessa semana, ela ficava perturbada. Ela chegava em casa, nossa, porque eu fui, porque isso. Ela estava achando lindo. E aí pedia, olha a barganha, uma troca. Olha, eu vou vir aqui no cemitério rezar para as almas, mas eu quero que você arrume um casamento para mim. Não aguento mais ficar sozinha. Um casamento, um moço bonito, bom. Aí era a barganha, né, que fazia. Mas ela ficava extremamente perturbada e a gente nunca entendia por quê. Né? E depois a gente vai estudando, vai entendendo, porque ali existem muitos espíritos, as almas, né, que estão ali, e que não saem, porque não larga o corpo. Então, ali tem muitas mulheres que passaram, né, a vida inteira cuidando do corpo, gastando fortunas com o corpo, com o cabelo, aí, de repente, acabou. Não, peraí, não, eu quero meu corpo, eu gastei muito com ele. Né? Tem aqueles homens que fazem musculação e fazem, de repente morreu. Não, eu quero meu corpo, não, eu preciso subir com ele, gastei muito com ele, nossa, foi tanta coisa. Então, eles vão ficando ali. Aí, quando vai alguém, né, que começa a fazer preces, a fazer orações, acende um foco de luz, e eles vão acompanhando, Então, esse tio nem ensinava para a gente que era para a gente chegar lá, que a gente podia conversar. E aí, fulano, tudo bom? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Mas jamais fazer prece. Porque eles não tinham morrido. Eles apenas estavam ali. Somente. Que a gente tinha que ter um cuidado de depois, né, fazer a nossa limpeza, pegar a nossa roupa e lavar, fazer a nossa limpeza realmente, para deixar eles para lá. Então, finados, por quê? Eles gostam, os espíritos adoram ser lembrados, porque tem gente assim, como o pai dessa minha amiga, nunca tinha sido lembrado, ele era só lembrado no dia de finados. Vão levar a flor para o papai. E aí começava uma guerra de roubo de flores. Que beleza essas flores. Arrancava e
põe no túmulo do outro. Aí o espírito olhava e falava, não, isso é meu. Você está levando o quê? Aí te acompanhava. Não, peraí que agora eu vou acompanhar, vou perturbar ela bastante, que ela roubou minhas flores, eram minhas. Olha a vibração que nós encontramos, porque virou um comércio. Vira um comércio. E as pessoas não têm essa, né, essa ideia do que está se passando. Então, na época que eu estudei muito com o padre Lauro Trevisan, ele falava, a vida é uma festa, festa invita. A gente ainda não tem a capacidade de festejar a vida dos nossos entes queridos que se vão. A gente ainda não tem. Quando a minha mãe foi, eu pedi para poder fazer, eu já contei isso para vocês, mas só lembrando, eu pedi para trabalhar no desencarne dela. E aí eu fui para lá e fiquei uma semana e tinha hora que eu achava que eu não ia dar conta, mas eu pedi a Deus que me desse muita força para ajudá-la, porque ela estava realmente sofrendo muito. E aí, quando foi numa quarta-feira, eu falei, é hoje. Aí eu chamei meu irmão, meu pai, e falei, olha, ajunta tudo que é dela, tudo que é de vocês, e vou embora. Ela estava na capital, eu falei, vou embora. De tarde eu levo ela para lá. De tarde nós vamos embora. Vou embora, porque eles choravam tanto. E do lado dela, ela tem coma, do lado dela, nós precisamos ver como é que vai ser o caixão, quem que vai buscar, qual a funerária que vai. Eu falei, ela está aqui, vai embora. Ela não quer, ela está com medo de ir. E vocês ficam falando esperto dela, não pode falar esperto dela. Aí, coloquei todo mundo, chamei a enfermeira, falei, você poderia limpar o quarto? Agora você poderia limpar, dar um banho nela, bem dado. Passei creme, fiz as unhas dela, coloquei uma camisola limpinha, maquiei. Falei, mãe, você está linda para você fazer sua passagem. Aí peguei o livrinho, o tal que eu barganhei com Deus, né? Peguei o livrinho, falei, vou abrir o livrinho, que chama Basta uma Palavra. Aí abri o livrinho, caiu no perdão. E ela gostava muito de ler o livro, eu peguei e li. Falei, mãe, agora nós vamos fazer a limpeza do seu espírito. E vim lendo a parte do perdão para ela. E aí depois eu fiz uma fluidoterapia nela, né? Estava tudo limpo. E aí eu fiquei, assim, os pés dela assim, e eu conversando com uma outra prima que também estava me ajudando, a espírita também me ajudando. Aí eu pus a mão no pé dela, falei, nossa mãe, o seu pé está igualzinho pé de defunto, está gelado? E quando eu olhei para ela, ela já tinha ido. Naquele momento, eu festejei a ida dela. Eu cheguei perto dela e falei, parabéns, você foi. Né? Que você seja bem acolhida. Estaremos aqui para dar sequência em tudo. Vá em paz, não se preocupe. Ali eu vim conversando, para ter a certeza de que o espírito estava sendo bem acolhido, bem amparado. Porque a doutrina ampara. E como eu sou espírita, eu preciso entender que a minha doutrina vai me amparar. E eu fui para o velório dela sem sofrimento. Sem sofrimento. Então, eu pulei as fases. Dali 3 meses, eu entrei numa depressão. E aí eu precisei de ajuda. Então, não tenham medo de pedir ajuda quando vocês não conseguem. Sabe por quê? Quando a gente pede ajuda para alguém, nós estamos ajudando aquele que foi embora também. Porque se eu entrar em depressão, se eu ficar naquelas fases negativas, a pessoa que foi também vai ficar. E eu não posso fazer isso com ela. Então, procura ajuda, procura a casa, procura um psicólogo, procura um terapeuta holístico, procura o que vocês quiserem, mas se tratem da sua dor, para que eles, lá onde eles estiverem, possam também estar tratando da dor da separação, da dor da perda. Então, quando a gente fala de finados, tem que ser todos os dias a gente lembrar com amor as pessoas que se foram daqui. Daqui somente. Vamos limpar? Eu gostaria que vocês pensassem agora
nas emoções que deseja limpar das pessoas que se foram e das pessoas que ficaram. Ou seja, pense nas pessoas que foram. Qual o sentimento que vocês estão sentindo agora a respeito desta pessoa? Seja mágoa, seja raiva, seja revolta. Qual é o seu sentimento? E das pessoas que ficaram? Por exemplo, dessa que eu acabei de falar, que o marido morreu junto com a outra. Qual o sentimento que ela gostaria, que ela teria que limpar da outra, que ela sentia pela outra que ficou? Pelo marido que foi e pela mulher que ficou. Qual é o sentimento que eu preciso limpar? Então, eu quero que vocês agora pensem nisso, tá? Nós vamos jogar bagagens fora agora. E eu quero convidar vocês para fecharem os olhos, para a gente poder fazer essa limpeza, tá? Ele vai colocar uma música para nós, para a gente poder trabalhar isso. Fechem os olhos, por favor. Respirem fundo. Soltem devagar. Comece a pensar na pessoa. Divino Criador, limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim as memórias afetivas que estou trazendo agora, que são indesejáveis. Limpa, limpa, limpa. Se eu sinto sentimentos de raiva, eu limpo e agradeço. Eu aceito, eu agradeço. Se eu sinto sentimentos de revolta, pensamentos de revolta, eu limpo, eu aceito, eu agradeço. Eu deixo essa pessoa em paz, porque eu estou em paz. Traga na sua memória os melhores pensamentos de felicidade com esta pessoa. E pense na gratidão que você tem pelos momentos de gratidão. Mesmo que seja um momento apenas. Eu agradeço, eu aceito, eu agradeço. Pense no quanto foi importante esta pessoa em sua vida para que você estivesse agora aqui, buscando essa limpeza. Limpe todos os sentimentos. Jogue todas as bagagens desnecessárias fora. Pense nos julgamentos que você tem. Quantas vezes você julga as pessoas num dia? Jogue fora essas bagagens do julgamento. Cancela esses pensamentos. Eles não te pertencem, não são teus. Divindade, limpa em mim, limpa em mim, limpa em mim. Todos os sentimentos e pensamentos indesejáveis agora. Limpa, limpa, limpa. Eu aceito, eu sou grato. Eu aceito, eu sou grato, eu sou grata. 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 Joga fora. Isso não te pertence. Você é luz na terra. Você é luz para aqueles que estão dentro do seu lar. Você não tem que falar, você apenas tem que pensar coisas boas. Traga a luz para os seus pensamentos. Em momentos de raiva, jogue fora. Limpa, limpa, limpa.
Respire fundo. Deixe a paz invadir o seu coração. Respire fundo. Deixe a paz invadir o seu coração. Sinta-se leve. Sinta seus ombros leves agora, porque você está deixando muitas bagagens irem embora. Imagine todas essas bagagens subindo, 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 indo embora e desaparecendo. Elas não te pertencem. Respire fundo. Bem fundo. Abram os olhos. Gratidão a todas.